Olá, pessoal. Então, como eu comentei no vídeo anterior, a aula de hoje está relacionada com o processamento pós-cultura, ou seja, tudo que é feito com a planta depois de ela ter sido plantada nas melhores condições para obter o melhor resultado e tudo mais. Então, a gente pode dizer que são 4 processos que são bastante importantes, e cada um desses processos tem detalhes que são importantes para que se obtenha também o melhor de cada planta que nós já cultivamos da melhor forma possível para que tenha um rendimento bastante grande. Então, são 4 itens: colheita, secagem, estabilização e conservação. Hoje nós vamos abordar a colheita e a secagem. Na próxima aula nós falaremos de estabilização e conservação. Falando então da colheita, tem que levar em consideração que, obviamente, o teor de princípio ativo que tem dentro da planta, ele vai depender de vários fatores. Então, os fatores que podem influenciar nessa concentração de princípios ativos são relacionados a, conforme o órgão, né, tem órgãos da planta que concentram mais os princípios ativos do que outros, ou às vezes tem, outros órgãos não têm. A idade da planta influencia, a época da colheita e o período do dia em que é feita o processo de coleta. Nós não vamos falar sobre a idade da planta, porque é óbvio que quanto mais velha a planta, a planta cresce, ela chega no seu auge, né, no seu ápice, e a partir dali ela começa a perder a sua capacidade de produção no melhor possível. Então, ela começa a declinar a partir de um determinado ponto. Então, a questão da idade da planta não vai vir muito ao caso. Mas os outros itens a gente vai abordar. Então, em relação ao órgão, como eu comentei, cada órgão pode ter diferentes concentrações. Então, dentro de uma planta vão existir locais onde você tem uma concentração maior e uma concentração menor ou nula das substâncias ativas, dos princípios ativos. Então, em relação às raízes, rizomas e tubérculos, tem que se levar em consideração que eles devem ser coletados principalmente na primavera, que é a época do ano onde existe uma maior concentração dos princípios ativos. Ao mesmo tempo que as partes aéreas já estão, muitas vezes, desaparecendo, e então ocorre a concentração maior ali dentro da raiz do rizoma e do tubérculo. Então, é a época ideal. As cascas. Quando os princípios ativos estão contidos na casca, é importante, então, que se faça a coleta preferencialmente na primavera e preferencialmente em plantas que são adultas, né, para que ela tenha capacidade de se regenerar. A planta adulta, ela tem uma capacidade muito maior do que uma planta novinha, uma planta que está iniciando o seu processo de vida. E, obviamente, a gente deve retirar só pequenas partes, a gente não deve retirar por completo a casca de uma planta, porque vai deixar ela completamente vulnerável. E, como eu já comentei com vocês, lembre-se que as plantas, elas muitas vezes têm os seus mecanismos de proteção, mas imagine uma árvore que é retirado toda a casca dela, ela vai ficar totalmente sem proteção. Então, o recomendado é retirar pequenas partes, nunca circundar completamente o tronco, tipo, retirar todo um círculo, né? Toda uma roda da casca e deixar, então, aquela parte toda exposta. Então, sempre um pedaço pequeno, ok? As folhas devem ser coletadas quando a fotossíntese é mais intensa, que acontece durante o dia, obviamente, né?
e preferencialmente quando as flores estão começando a abrir. Isso no caso de plantas que têm flores. Tem que se levar em consideração que na época de floração de algumas plantas aromáticas, toda a substância aromática ou uma grande parte das substâncias aromáticas passam para as flores, fazendo com que as folhas fiquem com uma concentração bem menor. Então, tem que se tomar cuidado com isso. O ideal é se retirar antes que a flor se abra completamente, para evitar que os princípios aromáticos, então, passem completamente para a flor. Flores, inflorescências e ramos floridos devem ser coletados na época de polinização. E, obviamente, quando elas estão floridas, né? Em alguns casos, prefere-se as que se encontram bem abertas e desenvolvidas, em outras, um pouquinho antes. Então, quando ela está começando a abrir, e tem casos que, conforme a planta, que você coleta ela preferencialmente quando ela está totalmente aberta. Sementes. Devem ser coletadas quando completamente maduras e, de preferência, antes da deiscência do fruto, da abertura do fruto. Então, tem que se levar isso em consideração. A maior parte das plantas você tem que coletar quando ela ainda está dentro do fruto e o fruto não se abriu para que ela caia, ok? São raras as exceções que isso não acontece. E os frutos devem ser coletados quando estiverem maduros. Em relação à época do ano, vai depender de cada planta, então é sempre bom procurar os manuais que falam de cada uma das plantas, porque vai variar muito conforme a planta mesmo. Não tem como a gente dizer é melhor no verão, é melhor no inverno. Não tem como dizer realmente, porque vai depender de cada planta vai ter a sua característica. Em relação ao período do dia, geralmente se faz a coleta durante o dia, por quê? Porque as concentrações dos metabólitos secundários geralmente são maiores durante o dia, com raras exceções, mas de uma forma geral, mais na parte do dia mesmo. Alguns itens que são bastante importantes, dependendo do tipo de substância que elas produzem, também elas podem ter algum tipo de característica um pouquinho diferenciada. Então, plantas que produzem alcaloides apresentam aumento no teor de princípios ativos no período da manhã. Então, teoricamente, elas deveriam ser colhidas mais no princípio da manhã. Alguns autores já afirmam que tem que esperar, então, que esses princípios se concentrem mais e, então, elas serem coletadas quando já estiver mais concentrado, que é geralmente no horário que tem um calor mais intenso. Plantas com óleos essenciais apresentam aumento no teor de princípios ativos no período da manhã também, e quantidade reduzida ao redor das 12 horas. Por quê? Muitos dos óleos essenciais são voláteis, desculpem. Então, é possível que o organismo tenha algum tipo de mecanismo que esconda essas substâncias em horários mais quentes, para evitar que elas evaporem numa concentração maior. Plantas com glicosídeos apresentam aumento no teor de princípios ativos no período da tarde e não devem ser coletadas em dias chuvosos. Glicosídeos solúveis em água, quanto mais água, então menos concentrados eles ficam, mais diluídos eles ficam. Então, evitar fazer a coleta em dias chuvosos. Em relação à secagem, o objetivo da secagem é basicamente retirar a água. Por quê? A água é uma fonte de... não é que seja uma fonte de contaminação, mas lugares onde existe água em grande quantidade favorece o crescimento de micro-organismos, favorece o crescimento de fungos e assim por diante. Fungos são micro-organismos. Então,
e elas apodrecem com mais facilidade. Então, o objetivo é eliminar uma quantidade razoável de água do órgão que você que você acabou de coletar. Então, para quê? Para permitir uma conservação melhor, né? Impedindo agentes deletérios, micro-organismos como bactérias e fungos, e também evitar que as próprias enzimas que o órgão vegetal possa produzir, elas venham a degradar alguma substância ali dentro do órgão e diminuir, então, a concentração do princípio ativo. E também diminuir o volume da droga, né, aumentando a porcentagem do princípio ativo em relação ao peso. Ou seja, para concentrar o princípio ativo num peso menor. Se eu pesar 1 quilo de uma folha que não passou por um processo de secagem, eu vou ter uma concentração muito menor de princípio ativo do que 1 quilo de folha seca, certo? Pensem em 1 quilo de folha ainda hidratada e 1 quilo de folha seca. Qual que tem maior quantidade de material? De folha seca. Então, você vai ter mais princípio ativo em relação ao peso de 1 quilo, ok? A secagem deve ser iniciada imediatamente, no mesmo dia, né? Só um ou outro caso muito específico que isso não acontece, mas deve ser iniciado o processo já de imediato. Se for necessário aguardar algumas horas, o que vai acontecer? Vai começar a perder a qualidade, porque o próprio organismo, né, o próprio órgão que você fez a coleta, vai, né, se autodegradar. As suas próprias enzimas vão começar a diminuir a concentração do princípio ativo. Então, quanto antes você iniciar o processo de secagem, mais você poupa a degradação, né? Então poupa o princípio ativo e diminui a degradação. E tem uma outra questão também, essa secagem não pode ser nem muito devagar, nem muito rápida. Se ela for muito rápida, o que acontece? Você faz uma secagem mais superficial, então a parte mais superficial as células mais superficiais, elas perdem líquido mais facilmente e endurecem. Então, elas vão ficar com uma crosta, entre aspas, dura, mas a parte de dentro ainda úmida. E o fato de ela formar essa crosta mais dura impede que a água que está dentro do órgão saia com mais facilidade. Então, ela pode diminuir o processo de secagem e o processo de evaporação da água. Ao mesmo tempo, se você tiver essa questão, muitas vezes, aparentemente, a planta ou o órgão está seco, mas por dentro, pelo fato de ele ter ainda uma concentração de água que não foi possível evaporar, porque formou aquela casca mais rígida na superfície, faz com que fungos e bolores apareçam com uma facilidade maior. E, por outro lado, uma secagem muito lenta pode permitir que os processos enzimáticos de degradação ocorram com uma facilidade maior, perdendo, então, às vezes, uma parte dos princípios ativos, então não tendo um rendimento assim tão bom. Então, só reforçando, a colheita da planta medicinal deve ser feita com tempo seco, deve ser feita também nunca com a planta ainda úmida do orvalho, porque essa umidade vai influenciar no processo de secagem, vai demorar mais para secar e vai fazer com que os processos de degradação ocorram mais, e nunca após o período de chuva prolongado, né? Então, vai aumentar a quantidade de líquido dentro da planta, vai ser mais difícil para secar, né? Vai favorecer o aparecimento de fungos e bolores, e o teor
de princípio ativo ele pode ficar um pouco mais diluído. Procedimentos de secagem. A gente tem métodos que a gente chama de naturais, processos naturais, e métodos que são artificiais, com o uso de algum tipo de tecnologia. Então, nos processos naturais, a gente tem a secagem à sombra, ao sol, e uma secagem mista. Se utilizando um pouco de sol e um pouco de sombra, para acelerar um pouquinho o processo. E nos processos artificiais, a gente tem metodologia de circulação de ar, aquecimento com circulação de ar, vácuo e resfriamento. Então, falando dos processos naturais, antes de falar isso, esqueci de falar, que tem que tomar alguns cuidados, né? Que plantas aromáticas devem ser secas separadamente das demais para evitar mistura de odores. Então, sempre que você for secar uma planta que ela tem odor, nunca misturar com outra para evitar essa mistura de odores. Separar as partes mais suculentas das mais finas de uma mesma planta, porque os tempos de secagem vão ser diferentes. Então, muitas vezes você tem folhas mais grossas, folhas mais finas, folhas maiores e menores. Então, separar isso para que as menores sequem, as mais finas sequem num determinado período de tempo e as mais grossas fiquem um pouco mais de tempo para que elas possam... Porque senão é difícil de fazer a separação. E, de repente, pode ser que algumas sequem demais e outras sequem de menos. Se verificar uma secagem irregular, deve-se mudar as bandejas e não revolver o material, para não danificar. Então, você, na verdade, não vai ficar lá mexendo, misturando, para tentar secar com mais rapidez. O que você vai fazer? Você coloca isso em bandejas, né? Então, você está vendo que está secando de forma irregular, pega 2 bandejas e separa. Mais grossas que vão demorar mais em uma e mais finas que vão demorar menos em outra e continua secando. O material deve ser colocado sobre ripados ou bandeja de telas, sendo que plantas diferentes devem ficar em bandejas diferentes, como já tinha falado anteriormente. As bandejas devem ser sobrepostas, porém com intervalo de pelo menos 30 centímetros. Então, vocês vão ver, são mais ou menos os suportes de bandejas, para onde você coloca as partes da planta, né, que você quer secar, eles são empilhados um em cima do outro, porém sempre deixando um espaço entre eles para que ocorra a circulação de ar ali e ajude no processo de secagem. Deve-se fazer camadas finas de drogas, permitindo a circulação de ar entre as partes vegetais. Obviamente, quanto mais circula o ar, mais rapidamente seca e menos se permite o crescimento de mofo ou fermentação ou qualquer coisa do gênero. Então, agora sim, falando dos processos naturais. Os processos naturais envolvem sol e sombra. A secagem à sombra só é possível realmente em lugar que é quente e seco, né? Não adianta tentar fazer uma secagem à sombra aqui no Paraná, por exemplo, na época de inverno, que a gente tem um inverno mais úmido e não tem calor. Então, é só em região onde o clima realmente é quente e seco e que ocorre, então, essa evaporação rápida da água. Se for muito lento, né, como já foi falado anteriormente, esse processo pode ajudar na degradação da droga por causa das enzimas que as plantas têm. A secagem ao sol é rápida, podendo levar, entretanto, à evaporação de componentes voláteis. Então, como existe um aquecimento maior, plantas que têm substâncias voláteis podem perder essas substâncias porque elas evaporam também com uma facilidade maior. Então, temperaturas mais baixas são suficientes para fazer com que elas evaporem. Então, tem que tomar cuidado com isso. E pode acontecer que existam plantas que tenham princípios termolábeis. Princípios termolábeis são substâncias que podem perder a sua atividade
por causa da temperatura. Podem, dependendo da substância, podem se transformar, perder a sua conformação, perder a sua atividade de uma forma geral. E também uma secagem ao sol muito rápida, assim, um sol muito quente, pode também formar aquela parte mais seca na superfície e a parte de dentro continuar úmida. Então, tem que tomar cuidado com isso. A secagem mista é aquela que você coloca o material no sol por um tempo e porque daí você faz a diminuição da atividade das enzimas, né? E depois você coloca a sombra. Tem que tomar cuidado também com as substâncias as plantas que têm substâncias voláteis, porque pode ser que o fato de colocar o material no sol seja suficiente para que esse material volátil evapore. E os processos artificiais a gente vai ter aqueles que foram falados anteriormente. O primeiro deles seria a circulação de ar, que seria colocar esse material em uma câmara fechada, onde ocorre a circulação de um ar quente, porém não muito quente, mas essa circulação é suficiente, com a temperatura suficiente para fazer a evaporação da água sem influenciar muito nas substâncias que tem ali dentro. Então, é uma temperatura circulante, suficiente para evaporar, porém não forte o suficiente para trazer prejuízo. Claro que só no caso daquelas plantas que têm substâncias voláteis que, dependendo da temperatura, pode ser suficiente para que elas evaporem. Então, é preciso conhecer bem a planta, saber qual que é a temperatura em que essas substâncias vão para o ambiente, né, evaporam, para evitar de fazer isso. Aquecimento, aí é em estufa, uma estufa fechada com temperatura controlada, que também tem que tomar cuidado, principalmente essa temperatura, né? Ela tem que ser adequada para secagem sem ser excessiva para não queimar a planta. A diferença desta em ambiente fechado com a anterior é que essa não tem a circulação do ar, então ocorre uma temperatura um pouco maior mesmo, e você consegue uma evaporação mais rápida. E sempre com a preservação do princípio ativo. Então, como você evapora mais rápido, você preserva mais o princípio ativo. Aquecimento com circulação de ar, também numa estufa, mas que você liga uma ventilação. Da mesma forma, os produtos voláteis se perdem, mas o fato de você fazer uma circulação faz com que não tenha tanto perda dos princípios ativos que não são voláteis e que sofrem ataque de enzimas. Então, você também consegue como é que eu posso dizer para vocês? Vocês conseguem uma circulação, um ar homogêneo em todo o material e vocês conseguem inativar muitas vezes as enzimas com uma facilidade maior. Utilização do vácuo. Então, o fato de você utilizar o vácuo, você vai diminuir a temperatura de secagem, porque você diminuiu o ponto de ebulição da água. Então, o que acontece? Você, com uma temperatura menor, você colocando esse material no vácuo, com uma temperatura maior, você consegue fazer com que ocorra o processo de evaporação. Então, você gasta menos nessa questão de energia, porque você consegue fazer com que a evaporação ocorra em uma temperatura menor. Porém, da mesma forma, se você a planta tiver substâncias voláteis, elas vão se perder. E, finalmente, o processo de esfriamento ou liofilização é um processo bastante interessante. Não é muito utilizado nas plantas medicinais porque é um processo caro, mas ele é bastante utilizado hoje
principalmente para alimentos e medicamentos. Então, nos medicamentos vocês vão encontrar lá como a bezetacil, por exemplo, a bezetacil não, mas tem algumas penicilinas que são liofilizadas. Então, elas são secas para serem colocadas dentro do frasco. É retirada toda a água. E só que você não pode aquecer, porque se você aquecer, você mata aquele material. Então, o que você faz? Você retira sem utilizar o aquecimento. Já vou explicar como é que funciona. E é muito comum hoje, na indústria de alimentos, vocês encontram vários produtos diferentes no mercado, principalmente frutas que são liofilizadas, que ela tem a retirada total da água, não é fruta seca, é fruta liofilizada mesmo, é retirada toda a água e ela conserva todas as suas características como se ela fosse uma planta, uma fruta in natura. A única coisa que não tem é a água. O restante, todas as substâncias você continua tendo. Diferente da fruta que você seca, que você acaba perdendo algumas substâncias. Então, o processo é utilização de vácuo e utilização de baixa temperatura. Então, você congela o teu material e coloca dentro de uma câmara que fornece vácuo. Essa câmara, então, faz o processo que a gente chama de sublimação. Ela retira a água se transforma em gás, né? Ela se transforma ela passa do estado sólido para o estado gasoso, porque ela sólido porque ela está congelada. Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem se transformar em água no estado líquido. Então, esse processo faz com que você pegue o gelo, retire toda a água do gelo, né? Sem que essa água passe pelo estado líquido. Ela passa diretamente do sólido para o gasoso, ok? É uma forma um pouquinho mais complicada de se entender, mas é nessa forma que funciona, dessa forma que funciona, ok? A estabilização, então, a gente vai falar na próxima semana. Então, o material tá colocado aqui, mas a gente continua na semana que vem, ok? Então, uma boa noite para vocês. Logo ali embaixo já tem uma atividade para que vocês possam fazer, então façam a atividade que vai ser rapidinho, vai ser legal, ok? Um abraço a todos.